Aboru, aboie, aboxixê, boa noite, mais uma segunda-feira, mais uma live do Salacó. É um prazer estar aqui de novo, nessa noite, nesse dia chuvoso que foi hoje, né? Mas quente, né? Então, agora dizem que a temperatura vai diminuir e tudo, né? Vamos ver, né? Porque a meteorologia nem sempre é aquilo que a gente espera, né? Porque às vezes tem alardes e coisas e depois não acontece nada do que foi previsto, né? Mas como ninguém é Deus, né? Ninguém vai saber realmente o que tá rolando. Primeiramente eu quero agradecer, né, a toda a reciprocidade, né, de todo o retorno que eu tenho recebido dessas lives, né? Porque eu fui muito renitente em aceitar, em fazer live, tudo, né? Pessoas pediam para eu fazer e cada dia é melhor, cada dia eu sinto mais retorno, eu conheço pessoas mais interessantes, eu tenho retorno até mesmo que não era o objetivo mesmo de clientes, porque graças a Deus nunca me faltou cliente, mas até isso, né, foi novos também. Enfim, né, eu peço que continuem colaborando comigo, que continuem se inscrevendo no meu canal, dando sininho lá, né, aumentando o canal, porque eu fico muito contente de saber que a coisa está fluindo, né, a minha colaboração está sendo bem aceita pelo público, né, para quem gosta das coisas que eu falo, né, do que eu tenho para colaborar com as pessoas. Então, hoje eu quero falar de um trabalho que eu faço há muito tempo, né, de que é casar o Odu com a astrologia também. Né, para certas pessoas que gostam de se conhecer, de todas as ferramentas que se tem para o autoconhecimento, para a evolução, para transcendência, para qualidade de vida. Então eu sempre trabalhei muito com a astrologia juntamente para as pessoas que querem também. Tem pessoas que não se interessam por isso, né? Porque a astrologia é o estudo do macrocosmo sobre a influência do mesocosmo e sobre o microcosmo que somos nós, né? A influência da posição planetária, de toda aquela foto do céu quando a gente, que é o mapa astral, né, natal, quando a gente nasce. Também o Odu, que é a energia telúrica, né, do mesocosmo sobre nós, o microcosmo. Quando casamos essas duas coisas junto, esses dois conhecimentos junto, se tem resultados muito promissores. Eu sei porque faço isso há muitos anos. Então, hoje eu resolvi falar sobre isso porque eu quero falar mais diretamente sobre o retorno solar, ou a revolução solar, como muitas pessoas conhecem. É quando o Sol dá uma volta, o planeta Terra dá uma volta no Sol, né, em torno do Sol, em relação a nós, né, ao nosso aniversário. Porque eu estou agora, sexta-feira, dia 30 de julho, eu vou me tornar um sexagenário, vou fazer 60 anos, né? Claro que a minha data é dia 30, né? Mas só para complicar um pouquinho sobre retorno solar, o meu retorno vai ser dia 29, às 19 horas e poucos minutos. Então, para entenderem, né, o retorno solar ou a revolução solar, que muitas pessoas conhecem, ou algumas não conhecem, né, é justamente quando nós terminamos um ano da nossa vida e começa outro. Então, é o nosso ano particular, o nosso aniversário, ali acontece. Então, naquele momento, é calculado um mapa astral daquela hora, daquele momento ascendente, o Sol continua o mesmo, mas Lua, todos os planetas, a posição planetária e os aspectos que se fazem os planetas entre eles, né? Então, tudo isso vai ter um prognóstico para aquele nosso novo ano que está entrando, para aquela nova fase da nossa vida, né? Para que a gente tenha uma ideia dos obstáculos que nós vamos encontrar, né? Como vamos poder fazer com que a gente passe o que tiver que passar de uma maneira mais fácil, mais harmoniosa, mais consciente, né? As coisas boas para que a gente possa colocar energia ali e não perder aquilo tudo que vem para nós, que está para nós, que o céu está nos favorecendo.
né? Então, nesse momento, tem pessoas, claro, que depois a gente que já é mais velho já não dá tanta importância para aniversário, eu já não dou há muitos anos tanta importância para aniversário como quando eu era novo, mas a gente tem que dar, porque o aniversário, todos os dias é nosso aniversário, mas o dia do nosso aniversário é o nosso dia especial do ano, quer dizer, é o nosso dia de reaver as coisas, de ter uma noção, uma ideia nova, né, para que esse nosso novo ano que começa, né, um balanço daquele que passou, né, e de nos valorizarmos mesmo, né, de fazermos um ritual para nós mesmos, né, confraternizar com pessoas queridas, né, familiares, amigos. Então tem todo uma coisa de levantar o ego, de levantar a moral, de estar, né, para frente, de ver uma nova vida, de ver coisas novas, de ter novos anseios, renovação, né, limpeza, né, astral, limpeza física, em todos os sentidos, né? Então, com esse mapa astral, né, que se chama Revolução Solar, a gente vai ter todos os prognósticos astrológicos, né? Eu, particularmente, faço para mim e para algumas pessoas também o Odu, ver o Odu daquela Revolução Solar, daquele ano particular da pessoa, porque é o nosso ano novo. É como se fosse o ano novo de todo mundo, é dia 1º de janeiro. O ano novo Yorubá, né, já é no início de junho. Né, assim como tem outras religiões que tem outras datas. Mas o nosso ano novo particular é o nosso aniversário. Que, claro, nunca, nem sempre, como eu estava falando, né, meu aniversário é dia 30, mas esse ano meu retorno é 29. Então, dia 29, às 19 e pouco, eu faço o meu retorno solar. Né? Eu completo 60 anos. Então, ali naquele momento, cada um deveria de fazer um ritual para si, uma oração, um pedido. Eu normalmente eu bato a minha cabeça, eu faço uma chamada para os orixás, né? Agradeço todo aquele ano que passou e peço proteção para aquele ano que está entrando para mim. E claro que eu já fiz o meu mapa antes, já dei uma olhada nele, né, porque isso é possível fazer, mas naquele momento que entra é um momento de júbilo, é um momento de oração, um momento de conexão com o cosmos, com a religião que a gente acredita, tá? Então aí, claro, depois eu parto, né, para o jogo do Ikin para ver o Odu que vai sair e fazer o meu Eboriru para que eu tenha facilidade, alegria, glória, né, para que as coisas corram bem, né, para as coisas que estão marcadas para mim, que eu tenho que passar, que eu passe com dignidade, que eu passe de cabeça erguida, que eu passe com inteligência para acreditar melhor, com inteligência para entender as mensagens, né? O que o céu está me mandando, que energia, o que eu tenho que passar, qual é a lição daquele ano, porque cada ano, cada dia, cada momento da gente, a gente tem lições de vida, a gente está aqui para aprender, né? Então a gente tem que se antenar com isso, o que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo. Então o retorno solar, o ano novo da gente em particular, é um balanço de tudo isso. É o momento de fazer um balanço de tudo que se passou e se conscientizar e até mesmo ter, dentro de todo o conhecimento, da informação que o mapa astral traz e o Odu também traz, né, daqui da energia do mesocosmo, né, do planeta telúrica, né, para que a gente se alinhe melhor e tenha, né, uma felicidade maior, um sucesso maior, uma segurança de vida maior, né, uma bem-aventurança maior. Então, é importante esse trabalho, né? Tanto no Ifá quanto na astrologia, casando os dois fica melhor ainda. Eu sei porque eu faço para mim há muitos anos isso, e para algumas pessoas também que me seguem, que costumam fazer esse trabalho, né? Então, eu estou muito contente, né? Porque chegar hoje em dia aos 60 anos não é todo mundo que chega, né? E chegar bem, chegar com saúde, com bem-estar, né? Claro que com 60 anos a gente tem mazelas já, né? É impossível não ter.
mas chegar com lucidez, chegar com felicidade, com plenitude, né? Chegar com uma vida estável, né? Em todos os sentidos, né? A vida estável dentro de todas as necessidades básicas, né? Emocionais, mentais, intelectuais, espirituais. Eu agradeço muito ao Olodumare, a todos os orixás, a todos os deuses, a todas as religiões, que cada uma delas me fala alguma coisa, cada uma delas me traz algum conhecimento, mas a minha raiz mesmo, logicamente, que é orixá, é Ifá, é a religião da África, né, que os negros trouxeram para cá, e que eu tive, graças a Deus, a oportunidade e a vontade de seguir seguir meu caminho e chegar aonde eu cheguei, fazendo hoje realmente o que eu deveria de fazer, né, desde sempre. Então, agradeço a presença de todos hoje aqui na live, né? Acho que está na hora de dar uma boa noite, dar uma olhadinha no pessoal. E aí fiquem à vontade, né, de perguntarem alguma coisa, de colocarem alguma colaboração também de vocês. Também fora desse assunto também a live é aberta, né? Não é só aquele tema que eu estou falando, né? Eu falo tudo o que eu tiver que fazer, mas às vezes as pessoas têm vontade de saber alguma coisa dentro da religião ou da astrologia, qualquer coisa. Então, a live sempre fica aberta para perguntas e também colaborações, né? Quem quiser trazer alguma informação é bem-vindo, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Luiz Portela, boa noite Luiz. Camila Salvati, boa noite. Uhu, firme no Exu. Ah, firme no Exu mesmo, Camila. Porque se a gente não tiver firme no Exu, aí a coisa não anda, né? A coisa fica difícil, né? Exu que nos dá toda essa dinâmica, Exu que nos dá a comunicação, que nos dá energia, que nos dá força, né? Que faz com que a gente esteja existindo aqui, esteja com saúde, esteja com vitalidade, esteja com lucidez, né? Então é firme no Exu mesmo, né? Com certeza. Sabrina Nascimento, boa noite. Legal te ver aqui. Saul Dantas, boa noite, querido. Boa noite. Legal. Mais uma vez aqui o Saul, né? Meu amigo de muitos anos, né? Muito bom estarmos juntos aqui. E, bom, se tiver mais alguém que queira dar um oi ou colocar alguma coisa, né? A gente tá na roda, né? Então, é o recado que eu tinha para dar hoje, né? Sobre esse casamento, né? Da astrologia, né? De fazer essas duas coisas paralelamente. Claro que uma coisa não vai ser misturada com a outra, porque no Odu, né, dentro da religião, a gente tem o ebó. Claro que não é só ebó, né, porque se fosse só ebó seria muito simples, a vida se tornaria muito fácil, né. Tem o ebó e tem todos a orientação que Fá nos dá para que a gente, às vezes tem EOS naquele ano, né, toda a orientação para que a gente possa ter uma vida plena, uma vida equilibrada, né. Mas na astrologia já não acontece isso, porque o ebó nos dá um empurrão, né? Na astrologia não tem esse empurrão, é só a consciência e a gente vai ter que tratar de trabalhar isso, né? Mas com a colaboração do mesocosmo, do orixá, do Odu, a gente vai ter muito mais firmeza, vai ter aquele empurrão, aquela estrutura, né? Até de chegar no momento difícil e ter aquele apoio espiritual, se lembrar que tem o orixá, para que a gente possa vencer aquilo que está passando, né? Aquilo que está, às vezes, se está se vislumbrando alguma coisa negativa, e até mesmo positiva. Quando a gente vislumbra coisas positivas, nós queremos concretizá-las, né? Muitas vezes a gente vislumbra coisas que depois não se concretizam, né? Quando são ruins, que bom que não, mas quando são boas, é um pouco frustrante, né? Se vislumbrar alguma coisa boa que acaba não se realizando, não se concretizando, né? A Sabrina diz que chegou tarde, mas nunca é tarde, né? Antes tarde do que nunca, e depois dá para olhar desde o início, né? Eu tenho feito as lives mais curtas ultimamente também, porque a gente fica com frio, as pessoas querem dormir, querem descansar,
né? Então, quando não se prolonga muito, quando não tem muita pergunta, muita participação, aí a gente dá uma diminuída, né? A gente fala ali e depois, né, encerra, que já é o suficiente, né? O Saúl disse: posso perguntar algo sobre religião? Um assunto talvez nada a ver com o papo de hoje. Quero te perguntar há tempo. Fica à vontade, Saúl. Pode perguntar que a gente responde aqui, coloca na roda, né? Não só eu, outras pessoas que tiverem alguma ideia, né? Aburu aboia aboxixê, né? O Fabaí tá me mandando aqui. Aboatoa surei oriofum. Boa noite. O Saul, se bate cabeça para Exu, sim ou não, e por quê? Com certeza que eu não sei se tu está te referindo a Exu Orixá, né, ou a Catiço, que se chama de Exu também, né? Não se costuma bater cabeça para Exu Catiço, tá? Eu nunca vi em quimbanda nenhuma as pessoas baterem. É questionável isso, porque se a gente bate cabeça para um caboclo, para um preto velho, para um encantado, ou até para um orixá cultuado na Umbanda, tá? Eu fico assim, né, meio questionando muitas vezes, sempre me questionei, né? Por que que o Exu Catiço não? Né? Porque a questão deve ser porque, na minha opinião, né, e inclusive até no próprio batuque, muitas vezes, eu por ser cabeça de Oxum, os Orixá Exu, né, Bará, como chama, não permitiam que eu batesse cabeça. Né? Principalmente para o Lodê, que eu sempre tive uma devoção e um carinho muito especial por Exu Lodê, Bará Lodê, né? Então não deixava bater cabeça, aquela coisa toda, porque ensina o orixá a não deixar. Né? Porque na realidade a gente é obrigado a bater cabeça para Exu, Exu Bara, né? Exu Orixá. Né? Quem não bate cabeça para Exu não tem. Sem Exu a gente não é nada, a gente não é ninguém, não se faz nada. Né? Mas o Exu Catiz, como se diz, o Exu que é cultuado na Umbanda, né, e na Quimbanda, eu acho que é porque justamente a diabolização, e até mesmo no batuque, que está no candomblé, que se diabolizou muito, devido, hoje em dia já as pessoas já têm outras ideias, né, já estão mais esclarecidas, mas há muitos anos atrás, quando eu comecei a conversar com pessoas de candomblé, inclusive, criticavam, né, vocês falavam que o batuque dava a cabeça para o diabo, para o capeta, né, porque nós iniciamos pessoas para Exu no batuque. Então isso causava um pouco de polêmica, né? Porque o Brasil sofreu a Inquisição de São Paulo para cima. Então o que aconteceu? Essa comparação de Exu com o diabo, né? Isso até estudiosos que foram à África, que eram normalmente cristãos, né? Eram missionários, né? Logicamente que como eles são muito antagônicos, né? Muito maniqueístas, eles tinham que encontrar algum diabo. Né? Eles tinham que encontrar o ser diabólico. Né? E, logicamente, colocaram isso em Exu. Né? Mas, na realidade, nós não temos diabo. Não existe diabo. Né? No culto de Orixá, nem Vodun, nem em que existe o diabo, a figura do diabo. Né? Isso não tem. Isso aí é uma outra coisa. Nós não somos maniqueístas. Quiçá somos monoteístas. Tem gente que diz, não, nós somos monoteístas. Não, nós somos enoteístas. Enoteístas são religiões que têm um Deus supremo e que esse Deus é assessorado por outros semideuses. Então, nós chamamos enoteísmo, enoteísmo com H. Tá? Então, eu, na minha opinião, acho que se deveria bater cabeça sim. Até mesmo para catiço. Agora, hoje em dia, como se cultua catiço, aí fica difícil, né? Porque é um ritual
basicamente glamuroso e tílico, né? Que as pessoas mais expressam seu glamour do que realmente, mas eu não vou também entrar nessa seara de criticar, né? Mas é bem diferente daquilo que eu conheci na minha infância e na minha adolescência, né? Então, mas isso já é outros 500, né? Só que a minha resposta seria sim, deveria sim. Desde que tivesse seriedade. A Sabrina está dizendo que travou aqui, às vezes trava mesmo, é uma coisa que acontece, né? Mas o que a gente vai fazer? Então, Saul, Exu, Orixá, com certeza, sem sombra de dúvidas, né? Mas o catiço ainda é muito questionável, né? Acho que espero ter respondido e esclarecido a tua pergunta e até mesmo para outras pessoas que estão assistindo ou que venham assistir numa outra ocasião, né? Porque esses vídeos todos ficam também no YouTube, no meu canal Salacó Jorge Maltoni. Então eu espero que também não cause muita polêmica, né? Porque sempre tem aquele que vai julgar, que vai botar o dedinho, né? Mas paciência, né? Isso aí sempre acontece, né? Porque cuidar da sua própria vida, né? Eu estava falando no início da live, fazer seu mapa astral, fazer sua revolução solar, né? Seu retorno solar, jogar para ver como é que está a vida, para melhorar. Pouca pessoa faz, né? O que gosto mesmo é de fazer, criticar, né? Vir com um discurso alterista, né? Se promover rebaixando os outros, né? Desqualificando os outros, ao invés de mostrar o que tem de bom para os outros. Mas aí cada um na sua, né? Fazer o quê? Cici Valadares, boa noite. Quem é o Deus dessa religião? Dessa religião, da minha religião, chama Olodumare, dono dos Odus maiores. Ele tem outros nomes também, Olorum, né, dono do céu, mas o nome, vamos dizer assim, mais completo é Olodumare, quer dizer, dono dos Odus maiores. Esse é o Deus criador, Deus supremo, é o que se chama, vamos chamar de absoluto, é esse o nome dele. Sabrina Nascimento, Oxalá, não. Oxalá, inclusive, quer dizer Orixanlá, orixá maior, que se refere a Obatalá, tá? Então, esse no caso, Oxalá seria Obatalá, o demiurgo, aquele que boa noite, esse Deus religião que passou, não sei. Cici, muito obrigado, as ordens. Então, Sabrina, Oxalá é o orixá maior. Ele é um orixá funfun, um orixá branco, branquíssimo, e é o orixá demiurgo, aquele que molda a nossa forma. Demiurgo é aquele que cria, assim como Prometeu, o demiurgo dos gregos, né? Azrael é o demiurgo dos judeus, né? Da cultura judaica. Então, cada demiurgo é aquele que criou, que moldou, no caso, o homem, né? Que Deus deu a função de criar. Então, o Batalá é aquele que molda o nosso corpo e Adjalá as nossas cabeças, né? Então, já estamos em quase meia hora de live, né? Então, se alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação, né? Vamos se manifestar. Ou então vamos dar boa noite e tá na hora de dormir, não espere mamãe chegar. Tá bom? Saul, por que em algumas casas de batuque se puxa a reza do leba e outras não? Aí, Saul, é assim, na cambina, hoje cabinda, né, se tira primeiro pro leba, tá? É um costume, eu não vou entrar na questão de que seria cultura banto, que seria outro dialeto, inclusive, né? Porque leba, na verdade, é de Uefon, é dos jejes, né? Exu, no caso, é orixá, Yorubá, né? Capucangira é dos bantos, né? Que chamam Inquice aqui, mas na verdade é cavungo, né? Inquice seria o próprio ícone,
né, do correspondente, vamos dizer assim, de Exu, Bara, né, Leba, o dos Jejes e Exu Orixá. Então, eles começam, então os lados, né, como chamam, as nações, né, umas começam com Exu Lodê, outros começam com Leba, Caiô Caiô, aquela coisa tudo, cada um. Mas hoje em dia se misturou tanto e os tamboreiros já tocam já uma coisa mais, vamos dizer assim, compacta de todos os lados, então hoje em dia fica difícil de definir, né? Até porque, vamos dizer assim, a gama de casas que as pessoas percorrem até abrir o seu ilê, né, causa uma mistura muito grande de nações. Então, hoje em dia está muito homogêneo, né? O batuque está muito homogêneo. Não tem mais essa, vamos dizer assim, essa diferença até na batida, até mesmo na ordem, né, dos orixás, né, que no caso do Oió, a ordem é muito parecida com a do Candomblé, né, primeiro os homens, depois as mulheres, né, por último, logicamente, o Batalá. Então, muita coisa mudou, mas são coisas que e vão continuar mudando pelo que eu vejo, né. Pois então, né, muito legal a participação, gosto muito quando as pessoas participam, quando a gente pode trocar uma ideia, né? E quando as pessoas tiverem ideias também, podem também se manifestar que a gente vai trocar um papo legal, que sempre é bom uma troca de ideias, né? Ver o ângulo das outras pessoas, né? Saul agradece, eu que agradeço a tua participação. Pois então, muito bom, né? Agradeço a presença de todos, que a gente tenha uma boa semana, com facilidade, alegria e glória. Espero vocês até segunda-feira que vem, 21h30, tá? Saul, outra dúvida, por que só pronto entra na roda? Não, Saul, só pronto entra na roda da balança, né? Porque na roda, hoje em dia todo mundo entra, né? Antigamente, só pronto entrava na roda do Bará também, né? Isso, hoje em dia está bem mais aceito, né? Algumas Leba, Saul, obrigado. Outra dúvida, tá aqui, peraí, vamos subir aqui. Leba, outra, não. Sabrina, gratidão, eu que agradeço. Sabrina, ótima semana. Camila, obrigado, pai. Desculpa minha chatice. Não é chatice, Saul. É um prazer. Sim, na balança. Na balança é porque é a roda dos prontos mesmo, né? É uma roda para chamar os orixás. É uma roda feita para Xangô, no batuque. Então, aquele momento ali é para chamar os orixás. E depois tem Balujá, né? A Sharon, boa noite, chegou no finalzinho, mas dá para olhar depois desde o início, né, Sharon? Um beijo aí no Everson, na Dona Elisa, em todo mundo, tá bom? Beijão, até a semana que vem. Valeu, gente!